Deus, se não tiver amor, nada funciona, nada valeria. Pode ser qualquer obra que nada valeria, né? Que bom que você está aqui, obrigado pela sua audiência. Tem um pedido de oração aqui, daqui a pouco nós estaremos orando por essa situação, né? Pela nossa irmã Maria Lenir, né? Que ela está pedindo oração aqui. Nós vamos estar orando, né? Por essa situação daqui a pouco. Mas antes, né, de orar, nós vamos falar sobre um assunto na qual é preciso se pensar sobre esse assunto. Porque, como eu disse aqui na introdução do programa, nada funciona sem liderança. Tudo na vida, desde a família, na empresa, na igreja, aonde você estiver, sempre vai ter alguém, que é você, que vai ter que tomar as decisões. Porque se você não toma as decisões na sua vida, alguém vai tomar por você. E pode ser que você não goste dessas decisões que essas pessoas vão tomar. Então é preciso você ficar esclarecido sobre o que é liderança, né? Liderança nata. Será que existe liderança nata? Ou todo mundo é líder? Nós vamos estudar tudo isso aí, né? Então, por isso que o pastor Paulo está aqui, para nos ensinar, né? Conversar, vamos bater um papo sobre liderança, né? E a primeira pergunta que eu faço aqui para o pastor Paulo é o seguinte: por que é importante estudar liderança? Por que é importante a gente tratar esse tema liderança? Por que é importante? Muito bem, pastor. A verdade é que tudo começa e termina na liderança. Então, tem uma frase do John Maxwell: eu sou um ávido por estudar sobre liderança. E ele fala o seguinte: nada pode ser feito até que haja um líder. Olha só. Nada pode ser feito até que haja um líder. Então, se a gente pegar as histórias da Bíblia, se você pegar a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, você vai ver que a história bíblica ela é marcada por líderes, ou seja, líderes em todos os setores, líderes nos juízes, líderes que Deus levantou para libertar o povo, líderes que Deus levantou para governar o povo. O próprio Senhor Jesus veio e se tornou um líder de discípulos. Então tudo começa e termina na liderança. Por isso que é importantíssimo a gente estudar sobre esse assunto. É interessante que, por isso você falou de Jesus, o foco de Jesus foi treinar líderes. Exatamente. Exatamente. Jesus curou, Jesus ressuscitou mortos, Jesus teve compaixão do povo, mas ele fazia tudo isso na presença dos seus liderados, dos seus discípulos. Exatamente. Né? Então a gente percebe os grandes ensinamentos, né? Muitas vezes as parábolas, as explicações das parábolas foram feitas para quem? Não foram feitas para a multidão. Jesus falou para os discípulos, os Jesus falou para os próprios discípulos, falou para a multidão eu falo em parábolas, mas para vocês eu falo abertamente. Falo abertamente, né? E é interessante, por exemplo, pensando em Jesus, é interessante que dentro dos discípulos, Jesus ele me prepara 3. Ele pega 3 discípulos, né? Sim. Pedro, Tiago e João, né? Que experimentam ainda mais, né? O ensinamento de Jesus, né? Por quê? Porque Jesus sabia que que estava por vir, né? O peso da liderança cairia sobre esses 3, né? Uhum. O Pedro, Tiago e João, né? E é interessante, por exemplo, a gente pensa em Tiago. Tiago, ele foi o primeiro mártir. Sim. Né? Então, ele foi treinado para quê? Para primeiro discípulo, né? O primeiro mártir foi Estevão. Mas ele foi o primeiro discípulo que morreu. Primeiro dos apóstolos, né? Primeiro dos apóstolos que morreu. Pedro, ele foi o grande líder da igreja de Jerusalém, né? Sim. Um grande líder. E João, né? Você vê, pastor, que... Interessante isso, né? Olha só. O nível de liderança que Jesus tinha
com os seus discípulos, ele era diferente. Era diferente. Por exemplo, a Bíblia fala que Jesus chegou a ter 70 discípulos. Lá em Lucas fala isso, que ele chegou a ter 70. Então 70 liderados que Jesus tinha diretamente. E lá em Lucas ainda fala que uma vez Jesus pegou esses 70 e levou eles em missão, enviou eles em missão. Na prática, né? Exatamente, Aprendeu a teoria e a prática. Treinando eles na prática. Só que lá em João capítulo 6, Jesus falou assim: bom, agora eu vou testar esses 70 que estão aí comigo, se eles estão mesmo comigo. E aí Jesus começa a dar um discurso duro, dizendo assim: olha, verdadeiramente a minha carne é comida e o meu sangue é bebida. E a partir de agora vocês vão ter que comer a carne do Filho do Homem e beber o seu sangue. E Jesus começa, claro, Jesus estava falando do sentido espiritual. Mas aí a Bíblia fala que por causa desse discurso, eles começam a se levantar e ir embora. Um a um. Vão se levantando e indo embora, falando: dura esse discurso. Só ficaram os 12. E aí Jesus vira para eles e fala: e vocês também não querem ir embora, não? Aí Pedro fala assim: Senhor, para quem iremos nós, se só tu tens palavras de vida eterna? Só que desses 12... Olha só, é interessante pensar. Só que o relacionamento de liderança de Jesus com os 12 também tinha diferença. Tinha. Porque haviam 3 que eram liderados mais chegados. Sim. Né? Por exemplo, se você pegar Monte da Transfiguração, sim, eles chegam no pé do monte e aí Jesus fala: Pedro, Tiago e João, sobe comigo. O resto fica aqui embaixo. Pois é. Na casa de Jairo, da filha do Jairo. Sim. Quem que entra no quarto? Estavam os 12, mas quando chegou na casa, ele falou assim: entra comigo, Pedro, Tiago e João. Sim. Porque havia uma intenção de Jesus em prepará-los mais a fundo para a obra que eles iam continuar no Getsemane. Só que tem um outro detalhe. Dos 3, tinha um que era o único que tinha a intimidade para deitar no peito de Jesus. Se eu chegar aqui e deitar no seu peito, a cabeça no seu peito aqui, vai ficar meio estranho o negócio. Sim. Mas João era o único que tinha a intimidade, né, para ter essa proximidade com o mestre, com o seu líder. Isso mesmo. É ao ponto dele mesmo se intitular o discípulo a quem Jesus amava. Isso mesmo. E havia um detalhe também. E aí outro detalhe, que falando em João, uma das cenas mais bonitas assim que eu acho assim na vida de João é quando Jesus ele está na cruz, ele chega com a mãe dele, né, Maria, e ele chega para João e fala: Maria, João, essa agora é sua mãe, ou seja, cuida da minha mãe por mim, né? Você vê que esse grau de intimidade era, né? Era próximo mesmo, era profundo, né? Depois que Jesus ressuscita, pastor, Jesus lá no mar de Tiberíades, né? Começa ali uma conversa com eles. E aí Jesus primeiro vai tratar Pedro. Sim. Porque a última conversa deles foi Pedro traindo, negando Jesus. Sim. E quando Jesus ressuscitou, Jesus não conversa mais com Pedro. Quando chega na praia, lá em João 21, Jesus vai ter um tratar com Pedro, dizendo: Pedro, tu me amas? Então apacenta as minhas ovelhas. Aí Pedro vira para Jesus e fala: Senhor, e esse? A respeito de João. Jesus fala assim: se eu quiser que ele fique até que eu venha, que importa tu? Apacenta as minhas ovelhas. Então havia um propósito específico para João, que era o seguinte: revelar a João a sua vinda. Lá na ilha de Patmos. Olha só. Revelar a João. Por isso Jesus falou: se eu quiser que ele fique até que eu volte. Só que essa expressão se referia à revelação que João teria da volta de Cristo, do Apocalipse e de todo o acontecimento que está predito na escatologia. Um comentário entre os irmãos que, né? Sim, que ele não morreria. Ele não morreria, né? Os irmãos já. Primeiros irmãos, né? Sim. Quando ouviram essa história, então o João não vai morrer. Não vai morrer. Vai ficar para a volta. E é interessante isso, né? E essa coisa da liderança é uma coisa tão fantástica, se a gente for pegar Jesus, porque Jesus foi o maior líder que já existiu na Terra, né? Dentre os 12, teve um que não deu certo.
Verdade. Não é? Verdade. E o mais interessante ainda, que dentre os 12, esse era o único que tinha um cargo de confiança. Sim, cuidava da tesouraria. Da né? tesouraria, né? Porque, por exemplo, você vai abrir uma empresa, você vai ter uma organização, uma pessoa que cuida da área de finanças, Sim. ela tem que ser uma pessoa altamente de confiança. E mesmo assim, o que aconteceu, né? Traiu Jesus. Então a liderança a gente percebe isso, né? Que a liderança ela é um trabalho, mas o resultado assim, é que nem filho. Vou abrir uma coisa com filho, que é o seguinte: a gente está criando os nossos filhos aqui. Sim. Mas nós só vamos saber se deu certo ou não no dia que eles vai sair de casa. Exatamente. Educação nós estamos dando, né? Orientação. Né? E uma coisa que eu aprendi... Liderado é a mesma coisa também, né? Uma coisa que eu aprendi, pastor Saulo, eu queria deixar até essa mensagem aqui para muitos pais que estão nos assistindo agora. Eu conheço muitos líderes evangélicos, muitos pastores, que os seus filhos não seguiram os passos do pai. Sim. Que os seus filhos às vezes foram criados na igreja e às vezes muitos líderes frustrados por conta disso, porque olham, né, pro seus filhos, para sua geração, e falam assim: o que eu fiz de errado? Foi criado na igreja e agora está no mundo, está fazendo coisa errada. E eu aprendi uma coisa que eu queria passar isso. Que é o seguinte: por mais que você seja o melhor pai, a melhor mãe do mundo, que você tenha dado a melhor educação que você pôde, que você tenha ensinado os princípios bíblicos para os seus filhos, isso não isenta eles do direito de escolha. É verdade. Os nossos filhos se tornam adultos e eles fazem as suas próprias escolhas. Pois é. Eu acho que eu tenho filhos, tenho 3 filhos, né? Estou na fase da adolescência. E uma coisa que eu guardo para mim: eu tento, nas minhas possibilidades, educá-los na presença de Deus, ensiná-los a palavra de Deus, mas no futuro eles vão fazer as escolhas deles. E eu quero, independente das escolhas que eles fizerem, deitar minha cabeça no travesseiro e falar assim: eu fiz o meu melhor. Eu fiz a minha parte, né? O que eu pude fazer, eu fiz. Agora é com eles. A gente vê isso, por exemplo, na história de Sansão, né? A gente vê que é interessante a história de Sansão, que o anjo vai lá e anuncia, né? Fala: ó, vocês vão ter um filho, pode cortar o cabelo, com restrições, né? Porque na Nazireu tem aquelas restrições. Consagrado tal, né? ao Senhor. E é interessante que quando a mãe de Sansão vai falar com Manoá, que é o pai, ele se preocupa com o quê? De como que ele vai educar essa criança. Então ele chega, né, o anjo reaparece de novo, teve essa necessidade, e ele pergunta: como que eu vou educar essa criança? Né? Aí ele educa a criança, mas a gente vê que na história de Sansão, que ele fez essa escolha dele. Sim. Né? Sim. Foi. Desejou a mulher do outro povo, dos inimigos, né? Tinha essa coisa assim de se relacionar com as prostitutas. Isso aí foi escolha dele. Né? Ele era se muito... acertou no final. A gente sabe que ele se acertou no final. Ele era muito forte fisicamente, mas fraco emocionalmente. Emocionalmente era muito fraco, né? Então tudo isso a gente percebe. Por que a gente está falando de pai e mãe? A gente não mudou de assunto, porque pai e mãe exercem uma liderança. Sim, e total. Muitas vezes a liderança, total, você tem que ter essa coisa assim de, como se diz, do dever cumprido. Exatamente. A minha parte eu fiz. Agora o que ele vai fazer daqui para frente é a escolha dele, né? Responsabilidade dele, né? Falando ainda de pais e filhos e liderança, uma coisa que às vezes quando eu vou ministrar, quando eu vou pregar e dar um ensinamento sobre a educação de filhos, eu costumo falar o seguinte: os pais, eles têm 3 funções sobre os filhos. Sim. Em fases diferentes da vida deles. Primeiro, na infância, os pais precisam ser autoridade. Autoridade. Então,
no período de infância dos filhos, quando eles ainda são crianças, né, estão ainda discernindo seus valores, discernindo o certo e o errado, os pais precisam ser autoridade. A palavra dos pais precisa ser autoridade sobre os filhos. Sim. E é nessa hora, Salomão ele fala muito claramente: não retire a vara sobre a criança, né, porque a estultícia está ligada, a estupidez está ligada ao coração da criança, mas a vara da repreensão afugentará dele. Então fala muito forte sobre essa disciplina. Então os pais precisam ser autoridade. Eu vejo muitos pais que não tem autoridade, que faz o que os filhos querem. Na verdade, quem tem autoridade é os filhos. Às vezes, exatamente. Os filhos ganham emocionalmente os pais. E muitos pais ficam com medo. Não, meu filho não vai ficar com raiva de mim. O meu filho não vai me amar mais, não vai gostar mais de mim, vai parar de falar comigo. Não. Na infância, os pais precisam ser autoridade. Quando entra a adolescência, né, que os filhos já começam a ter opinião própria, aí entra o papel de líder dos pais. Olha só. De líder. O que o líder faz? O líder influencia. O líder não manda. Exatamente. Ele influencia. E aí muitos pais entram em conflito. Por quê? Porque eles não exerceram autoridade na infância e querem exercer autoridade na adolescência. Aí, meu irmão. Aí a hora que o filho vai gritar com o pai. É terceira guerra mundial dentro de casa. Não, vai lavar louça. Não vou não, manda fulano, manda meu irmão. Vão falar, por quê? Porque na fase da infância não foram autoridade. E na fase da adolescência, os pais precisam ser líderes. Vou dar um exemplo, tá? Tem um de 14 e uma de 13. Sim. Eu vou sair de casa, eles falam: pai, o senhor vai na onde? Eu fui criado assim. Se eu falasse pro meu pai assim: o senhor vai na onde? Ele falava assim: eu preciso dar satisfação da minha vida para você, rapaz. Eu fui criado assim. Autoridade. Que interessa onde que eu vou? Só que eu entendo que eu preciso ser líder. E como eu sou líder, eu podia virar para os meus filhos e falar assim: eu não interessa para onde eu vou, rapaz. Que isso? Tem que dar satisfação para você agora. Conta, né? Mas como eu entendo que eu preciso ser líder, eu falo: não, pai vai em tal lugar, eu vou estar em tal lugar, volto tal hora, eu dou satisfação para os meus filhos onde eu vou. Por quê? Porque quando eles crescerem, eu posso chegar neles e falar assim: onde você vai, filho? Ele não vai virar para mim e falar assim: não interessa, eu sou adulto agora, eu faço o que eu quero. Ele vai virar para mim e ele vai me respeitar. Ele vai virar para mim e falar: não, pai, eu estou em tal lugar, eu chego tal hora. Entende? Então o papel de líder, influência. E o líder, ele de dar direção. Ele fala muito mais pelo exemplo. Exatamente. Do que pelas palavras, né? A gente vai falar isso aqui mais pra frente. O líder lidera pelo exemplo, né? Lidera pelo exemplo. Exatamente, dando o exemplo, mostrando como se faz na prática. Tem uma história, já antecipo esse ponto já, né? Tem uma história que eu lembrei aqui. Ele é reportada ao São Francisco de Assis. Tá. São Francisco de Assis, ele tinha um mosteiro, né? Discípulos dele. E um dia ele chegou assim, falou para os discípulos dele: vamos lá na vila pregar o evangelho. E foi todo mundo: nós vamos pregar. Que legal, nós vamos pregar o evangelho lá na vila. Aí quando ele chega lá na vila, ele vê uma viúva chorando porque o seu marido tinha morrido faz pouco tempo, né? E ele vai lá e consola a viúva e os discípulos ficam esperando. E tinha um monte de criança brincando na praça. Ele olha para os discípulos e diz: o que vocês estão olhando para mim? Vão lá brincar com as crianças. Faz tempo que vocês não brincam. Aí eles foram lá brincar. E ele foi visitando, pegando um discípulo, indo com ele, indo de casa em casa, visitando, consolando, indo no comércio, conversando com os comerciantes, né? Aí chegou o final da tarde e ele falou: vamos embora. Aí um dos discípulos: mas nós não vamos pregar? Nós não vamos ensinar o povo? Não. Aí ele falou: quer melhor pregação do que essa? Com certeza. Pelas nossas atitudes. Com certeza. Né? Então o líder era isso. Ele já entra no ambiente, ele já vai ensinando todo mundo, porque todo mundo foca nele. Tem uma frase. Olha nele: nossa, que legal ele faz isso, que legal ele faz aquilo, né? Tem uma frase de Deli Moody que fala: pregue o evangelho. Se preciso, use palavras.
Então, é isso mesmo. Então, o líder é assim, né? E a segunda pergunta que... Então, como que nós podemos definir liderança? Liderança é influência. Influência. Se você entrar no Google, e você pesquisar, né? Porque hoje em dia é Google, tudo é Google. Doutor Google, dá uma googada. Doutor, mecânico, é tudo, né? Dá uma googada, professor Google. Advogado, tudo. Se você colocar lá o que é liderança, você vai ter umas 20 definições diferentes. Desse um assunto, né? Que tem umas 20 definições diferentes. Só que a definição que eu mais gosto é a seguinte: liderança é a habilidade de influenciar pessoas para que elas façam de bom grado aquilo que é para o bem comum. Olha só. É a habilidade, que bom. De influenciar pessoas para que elas façam de bom grado aquilo que é para o bem comum. Então por exemplo, eu chegar e eu mostrar para as pessoas que eu preciso da contribuição delas, que eu preciso do trabalho delas, da voluntariedade delas para o bem comum. Ou seja, para elas realizarem algo que vai ser bem para todo mundo. Então a melhor definição de liderança é essa. Bom, pega a Bíblia. Se você pegar a Bíblia e você vai ver exatamente isso. É isso mesmo. Exatamente isso. Para Jesus, né? Sim. O que fez aquele povo, Mateus, Pedro, Tiago e João, abandonar tudo e ir até ele? Sim. Jesus não obrigou ninguém. Verdade. Né? Sim. Tanto é que em Lucas 9:23 ele fala: quem quiser vir após mim, né? Então é interessante pensar nisso. Nós estamos fazendo uma escola de líderes, né, lá na igreja, e nós estamos estudando sobre Neemias. Agora, olha só, quando o povo voltou do cativeiro da Babilônia, a primeira leva veio com Zorobabel. 50 mil judeus vieram nessa primeira leva. Alguns anos depois, uma segunda leva de judeus voltam com Esdras, mais 17 mil judeus. Entre Zorobabel e Neemias havia um espaço de 90 anos. Olha só. Aí, né, alguém chega lá, um rapaz chamado Hernani, que está escrito na Bíblia, o Hanani, chega em Neemias e Neemias fala assim: como é que está lá Jerusalém? Como é que está lá o povo lá? E aí esse Hanani fala para ele assim: olha, a cidade está desolada, os muros estão caídos e a cidade está virando vergonha para todos os povos vizinhos. Olha só. Aí a pergunta é: em 90 anos não teve ninguém que se levantasse para falar assim: gente, vamos erguer esses muros aqui? Aí teve que fazer um projeto, né? Teve que vir um homem de uma outra cidade chegar lá e falar: pessoal, é o seguinte, ó, tá vendo os muros? Vamos edificar? Isso é bom para nós mesmo. E eles edificaram em 52 dias. 52 dias. Olha só. É a liderança. Um muro que estava destruído há 90 anos e ninguém se habilitou. Meu irmão, você quer algo? Você quer ver as coisas acontecer na sua vida, na sua igreja, no seu ministério? Tem a liderança. Não é verdade? Então, uma atitude de liderança, né? Nada pode ser feito até que haja um líder. Nada pode. Isso. E essa aqui é uma terceira pergunta. Vamos lá. Essa terceira pergunta aqui é uma coisa muito interessante. Você falou que a liderança, a resposta já está meio aí, é uma habilidade. Certo. Existe o dom da liderança? Tipo, eu nasci líder. Tem gente que fala isso, né? Não, eu já nasci líder. Lá no berçário eu já comandava lá os bebês lá e... Né? Tem gente que fala isso, né? Já na infância já era... Já na infância já era... Líder na escola. Líder da escola. Sim, e, né? Líder de Grêmio. De Grêmio estudantil. Sim. E tal. E aí? E aí? Liderança é um dom natural da pessoa... Ou é mesmo uma habilidade? Então eu vou responder essa pergunta fazendo uma outra pergunta. Você conhece pessoas que tocam um instrumento
e nunca foram para uma escola, nunca fizeram um curso, e simplesmente pegaram um instrumento e começaram a olhar outra pessoa e foram dedilhando e aprenderam a tocar violão? Autodidata? Autodidata? Você conhece alguém? Olha, não conheço. Você está olhando para um. É mesmo? Quando eu fui, eu tinha 12 anos de idade. Eu ganhei um violão aos 10. Aos 10 anos de idade eu ganhei um violão. Sim. Quando eu fui aos 12 anos para um curso, que o professor virou para mim e falou: você sabe tocar alguma coisa? Eu falei: eu arranho. Ele falou assim: então toca alguma coisa aí. Eu peguei o violão, comecei a tocar um louvor. Ele falou assim: pode ir embora, porque o que eu ensino aqui você já sabe. Olha só. Assim, olhando as pessoas fazerem a nota na igreja, e eu com 10, 11 anos de idade, com um violãozinho, olhando e aprendi sozinho. Sim. Você conhece pessoas que foram para um curso, levaram um violão e foram lá, estudaram, se dedicaram e aprenderam? Conheço. Conhece, né? Eu também conheço. Bastante. São ótimos músicos até. A resposta é as duas coisas. As duas coisas. Pode ser tanto um dom natural da pessoa, sim, ou tem pode ser uma habilidade na qual eu tenho, que vão dizer assim, não é a palavra não é conquistar, é desenvolver. Sim, aprender. Né? Aprender e desenvolver, né? Tem pessoas que elas têm um tino de liderança. Ela nunca entrou num curso de liderança. Ela nunca fez uma especialização em liderança. Ela nunca estudou liderança. Mas naturalmente ela tem um tino de liderança. Você vê que ela influencia as pessoas. Ela tem aquela habilidade para influenciar as pessoas onde ela chega. Em sua volta. Exatamente. E tem pessoas que às vezes não têm essa habilidade desenvolvida, mas ela vai, senta, aprende e desenvolve. Qualquer pessoa pode ser um líder. Todo mundo tem potencial. Todo mundo é um líder em potencial. Sim, todos são líderes em potencial. Alguns têm dons e outros têm que aprender e desenvolver a habilidade da liderança. Né? Essa habilidade, né? E quais são os mitos assim mais comuns que nós temos assim sobre liderança? Um mito comum que o pessoal fala assim é o mito que eu aprendi com aquele pastor já falecido, Myles Munroe. Tem no YouTube tem um seminário que ele deu sobre liderança com o pastor Silas Malafaia lá. Muito bom, da DVEC lá, muito bom. Eu acho que foi uma das maiores ministrações de liderança que eu já vi. E ele falou uma coisa, um dos mitos é essa questão que nós herdamos da filosofia grega, né? Que os gregos, eles acreditavam que o líder é aquela pessoa perfeita, que veio dos céus e semideus, ele é o líder. E as pessoas pensam assim do líder, né? O cara é líder, o cara é semideus e tal. Esse pode ser um dos mitos, né? Encarar o líder como perfeito. O líder como perfeito, né? E não é, né? Não, como se a palavra do líder fosse infalível. Como infalível, né? Não é, né? Não, de forma nenhuma. Que a gente pode considerar. De forma nenhuma. Quais são os outros assim comuns que o pessoal... Então, um dos mitos é o seguinte, que toda pessoa que está numa posição de autoridade, ele é líder. Olha, é verdade, hein? Às vezes ele está na posição de autoridade, mas não é líder. Não é líder. Nem todo mundo que está numa posição de líder é líder. É de fato líder. Olha só. Você vê muito isso, por exemplo, em empresas, né? Instituições corporativas. Então, às vezes tem um camarada lá que ele é chefe, né? Ele tem um cargo de supervisor, de gerente, de encarregado, e as pessoas simplesmente suportam ele. Por causa da... Exatamente. O líder é influência, né? Habilidade de influenciar. Então ele não tem essa habilidade para influenciar. O que o chefe faz? O chefe, ele manda, e ele manda à base de ameaça. Manda quem pode, obedece quem tem conta para pagar.
É bem por aí. Eu aprendi essa. Obedece quem tem conta para pagar. Então, assim, é aquele tipo de pessoa que quando ele chega no ambiente, as pessoas falam assim, não, todo mundo chegou. Muda de assunto agora. E aí ele chega lá e se impõe, porque ele é chefe, ele não é líder. Quando ele sai, todo mundo foi embora. Ufa. Foi embora o disco voador. Então, assim, esse é o tipo clássico de alguém que está numa posição de autoridade e não é líder. Ele foi colocado numa posição de autoridade, mas as pessoas estão ali apenas suportando ele, aguentando, porque tem um salário para receber. Tá? Coisa, né? Agora o líder não. O líder, quando ele chega, ele motiva as pessoas. O líder, quando ele chega, a presença dele é querida. Você consegue imaginar Jesus sendo chefe? Jesus não foi chefe. É mesmo. Jesus foi líder. Foi líder. Jesus era aquele que falava, não turbe o coração de vocês. Eu vou estar com vocês todos os dias até a consumação do século. Então era aquele que incentivava, ele motivava. Era tão assim motivador que até os pecadores, os publicanos, que muitas vezes tinham vergonha de si mesmo, ficavam à vontade diante dele, né? Exatamente. Então era a questão da líder. Jesus, ele, assim, o maior líder que existiu, porque olha só até onde a liderança dele atingia, até onde ele motivava, né? 2000 anos, a liderança dele continuou depois da sua morte. Depois da sua morte. Então é fantástico isso aí, né? Além desse mito da autoridade, o cara é líder porque ele tem autoridade. Está numa posição de autoridade. Tem mais algum? Tem um outro líder um outro mito que é o seguinte: é que existe um único perfil de líder. Olha só. Por exemplo, as pessoas olham. Tinha aquele programa O Aprendiz. O Aprendiz. Gente, como que eu gosto daquele programa. Aí eles chegavam na sala de reunião, né? Roberto Justo falava, você é um incompetente. Você não serve para fazer isso. Não sei o que você está fazendo aqui. As pessoas falam, nossa. Então, muitas pessoas pensam que o líder é esse perfil. Esse perfil. Esse perfil. Olha só. Mas não. Existem outros perfis de líder. Muitas pessoas falam assim, mas eu sou meio tímido. Como que eu vou ser líder se eu sou tímido? Como que eu vou ser líder se eu tenho um temperamento calmo? E na verdade é um grande mito isso. É um grande mito. A pessoa, não existe uma personalidade ou uma natureza de líder, um temperamento de líder. Todas as pessoas com o seu temperamento, com a sua personalidade, são líderes. A Bíblia diz que Moisés era o homem mais manso da terra. Pois é. E foi um grande líder. Sentava para julgar as pessoas, para ouvir. É interessante a gente pensar nisso, que todos os líderes na Bíblia foram pessoas calmas e tranquilas. A gente não vê assim um grande líder com perfil, né? O que a gente vê é os tiranos, né? Os ditadores, assim, não, né? Tinha, por exemplo, o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo ele era colérico, né? Era meio colérico. Mas um líder fenomenal. Quem foi o apóstolo Paulo? Meu Deus do céu. Né? Então assim, ele tinha um temperamento colérico ao ponto dele falar assim, olha, eu resisti o pastor presidente na cara dele. Foi mesmo. Lá em Gálatas ele fala isso. Uma das cenas que eu acho assim, que demonstra muito esse comportamento é quando ele vai lá em Filipos. Aí ele vê aquela jovem elogiando ele, né? Dizendo assim, eis aí um homem de Deus. Ele fica revoltado com aquilo, vou expulsar o demônio, isso aí é demônio. Verdade. Então ele é meio assim, colérico mesmo. Sim, né? Então assim... Ele é colérico. Né? Então assim, a liderança não está relacionada ao temperamento. Ao temperamento da pessoa. Ao temperamento. Ou seja, independente do temperamento que você tiver, você pode desenvolver a liderança. Sim. Que bacana, né? E quais são os perfis, né, de líder? Então, um dos perfis é o perfil de líder, é o perfil autoritário, que é esse perfil que as pessoas
esse líder, ele dá ordens. Ele é centralizador ou não? Não. Ele não chega a ser centralizador. Não é centralizador, não. Ele delega. Ele delega. Mas assim, esse perfil de líder, ele está mais preocupado com os resultados. Ele está mais preocupado com o projeto, com aquilo que está sendo desenvolvido, e menos preocupado com as pessoas. Mas é um perfil de líder, tá? Ou seja, é aquele tipo de líder que ele vai e delega: você faz isso, você faz aquilo, você está nessa posição aqui e tal, e ele cobra das pessoas, tá? Então esse é um perfil. Um outro perfil é o perfil motivador, tá? É um perfil motivador, que é aquele líder que ele incentiva, ele chega: vamos lá, pessoal, bora fazer isso aí, bora concluir, bora. E ele motiva as pessoas. O autoritário, vamos pegar uma diferença. O autoritário é aquele que fica numa mesa e recebe o resultado, e o motivador é aquele que faz junto? Ou os dois fazem junto também? O autoritário, ele delega e cobra. Ah, entendi. Então é como se ele tivesse, vamos imaginar um líder autoritário. Eu sou autoritário, então eu fico numa mesa, fico vendo no computador o resultado, sim, o porquê que você não conseguiu, aí eu ligo para você, qual que foi a sua produção do dia? Exatamente. Essa figura. Exatamente. Qual que foi? Por que você não vendeu? Por que você não conseguiu atingir essa meta? Então ele trabalha com meta e resultado. Exatamente. Essas são as ferramentas deles. Exatamente. Tá. E o motivador? Qual que é a ferramenta que ele usa, assim? Ele faz junto e... Sim, ele ensina pelo exemplo. Ah, pelo exemplo. Ele ensina pelo exemplo. Ele fala assim: ó, pessoal, é o seguinte, eu vou dar um exemplo. Vai, dá um exemplo. Eu era adolescente assim, uns 16 anos, né? Era jovem, na igreja. E lá na igreja onde eu congregava, precisava fazer uma reforma no telhado. E aí o pastor da igreja convocou um mutirão. Falou: pessoal, preciso que vocês venham aqui, os homens, os obreiros da igreja, a gente precisa reformar o telhado e tal. Aí marcou domingo de manhã, não vai ter escola dominical, a gente vai vir aqui para poder arrumar o telhado da igreja. Tinha que passar uma massa na laje, porque estava tendo infiltração, e arrumar o telhado, para poder parar de vazar dentro da igreja. E aí eu fui para a igreja, né? Chegamos lá às 7 horas da manhã. E aí estavam uns irmãos lá da igreja e começamos a fazer o trabalho, mesmo de multirão, todo mundo lá. Só que o pastor não estava. O pastor da igreja não estava. E aí, tudo bem, tava o mestre de obras lá, que era um diácono lá da igreja e tal. E eu tô lá carregando água lá para cima para fazer a massa e papai, carregando lata. Quando foi lá pelas 11 horas da manhã, chega o pastor da igreja, né? Tava todo mundo mexendo massa, todo mundo sujo e tal. Chega o pastor da igreja, todo social. Ai, que beleza. Com um sapato de bico quadrado que ele gostava de usar. Chega assim, coloca a mão na cintura e fala: ei, pessoal, como é que tá a obra aí? Como é que tá? Tá tudo bem aí? Estão precisando de alguma coisa? E aí, naquela hora, eu vi aquela cena, o pastor chegando. E eu lembro disso, né? Eu lembro que eu pensei assim: nossa, se algum dia, eu tinha 16 anos de idade, se algum dia eu for pastor, eu não quero agir assim. Eu vou ser o primeiro a estar junto. Eu vou ser o primeiro a incentivar o pessoal, e vou ser o primeiro a fazer, mesmo que eu não saiba, mas pelo menos eu vou estar junto. Então, mas hoje eu entendo que o perfil de líder daquele pastor que eu tinha era um perfil autoritário. Era o perfil que delegava e cobrava o resultado. Mas existe um outro perfil, que é o perfil motivador, que é aquele que faz junto. É aquele que mostra pelo exemplo e fala: pessoal, eu tô aqui com vocês. Ele fala assim: ó, eu tô na frente e vocês vêm atrás, vem junto comigo, vamos junto. Legal. Esse é o perfil motivador. Legal. Que motiva as pessoas pelo exemplo. E tem um outro perfil também. E tem mais um perfil, que é o perfil paternalista. Esse perfil, como o nome já diz, ele é o perfil de pai.
ele é aquele que se preocupa com a pessoa e menos com o resultado. Olha só. Por exemplo, né, já que a gente está estudando sobre Neemias, né? Quando Neemias ele vai servir o vinho para o rei na hora... Gente, Neemias era um copeiro. O que é copeiro? Neemias servia o vinho. Uma hierarquia do palácio, né? Era uma pessoa... Ele servia o vinho, né? E aí o rei olha para ele e fala assim: por que você está triste? Você não está doente? Mas por que está triste o teu rosto? Ele percebeu a tristeza no rosto de Neemias. Olha só, que coisa interessante. Então o paternalista, ele se preocupa com as pessoas. Ele então é aquele que vai e senta e pergunta: não está com problema? Não, vamos resolver, deixa eu tentar te ajudar. Esse é um terceiro perfil de líder. Agora existe um quarto, que é o líder acima da média. Olha só. O líder acima da média, pastor Saulo, é aquele que ele consegue ser os 3 perfis em momentos diferentes da sua liderança. É aquele exemplo do pai, né, que você estava falando, né, que na infância ele tem que ser autoridade, líder e mentor. E mentor, tal. Na adolescência já tem que ser um pouquinho motivador. Exatamente. Olha, paternalista tem que ser em todas as fases, né? Olha só, o líder acima da média, ele é aquele líder que ele consegue ser os 3 perfis em momentos diferentes. Momentos diferentes. Quando que um líder precisa ser autoritário? Nos momentos de crise. Momentos de crise. Quando existe uma crise instalada, meu irmão, não tem como você fazer uma reunião, falar: não, pessoal, a gente tem esse problema aqui, que a gente precisa resolver, eu queria ouvir a opinião. Não, nos momentos de crise, imagina um barco que está furado, entrando água. Imagina num alto mar, um barco que bateu numa pedra e está começando a entrar água. Aí o líder do navio fala assim: gente, vamos reunir aqui uma reunião. O líder paternalista vai falar assim: eu queria saber o que você está sentindo em relação a essa água que está entrando aqui. Não tem como, meu. Ou seja, nos momentos de crise, o líder precisa ser autoritário. Ele precisa falar: não, você faz isso, você tira a água, você levanta o leme. Ele vai dar as ordens e falar: gente, a gente precisa resolver esse problema. Vamos salvar, né? A gente precisa resolver esse problema. Salvar. Você quer ver uma coisa? Barco aqui, pelo amor de Deus. Pega um time de futebol. Time de futebol, eu ia falar isso agora. Né? Um time grande aí. O time começa a perder. Começa a perder. Perde uns 2, 3 jogos. Aí empata 1, perde 2. Isso. E vai caindo na tabela. O que o clube faz? Tira o treinador. Manda embora o técnico. Manda embora. Agora, por que o time está perdendo? Por que o atacante não está fazendo o gol? Por que a defesa tá levando o gol? O time está fraco. Mas quem é mandado embora? O treinador. O técnico. Por quê? Porque o líder, ele precisa ter essa visão para ajustar os liderados, para ajustar o time. Ele precisa falar: você vai fazer isso. É mais uma questão de motivação até, né? Sim. Porque a gente vê, por exemplo, você está pegando futebol, a gente vê, por exemplo, um jogador que com o técnico não estava fazendo gol, aí trocou o técnico, cara, pronto. Mudou o time. O cara começa a fazer gol de tudo qualquer jeito, né? Então a questão de liderança é uma coisa fantástica. É incrível, né? É incrível. Então, aquele que consegue ser os 3 tipos de líder, em momentos diferentes, então ele precisa ser autoritário quando tem um problema. Sim. Para poder resolver o problema. Então, dependendo da situação que está acontecendo, a gente precisa desses 3 perfis, então. Sim. Ele precisa ser motivador quando tem um projeto para concluir. Tem um projeto. Olha só, vamos lá. Torre de Babel. Torre de Babel. A tradição diz que Nimrod estava por trás dessa construção. Ele foi o líder. Foi o líder. Ou seja, ele conseguiu motivar as pessoas a construírem uma torre, todos trabalharem, todos falando a mesma língua, tendo a mesma fala, ao ponto do próprio Deus falar assim: eu vou ter que descer e confundir a língua deles, porque daqui a pouco não vai ter nada que eles não possam fazer.
Está lá em Gênesis 11. Gênesis 11. Tá falando, Deus falou assim: daqui a pouco não vai ter nada que eles não consigam fazer. Então, assim, esse é o resultado de uma liderança. Alguém que consegue engajar. Quando se tem o líder motivador, ele precisa existir quando existe um projeto a ser concluído. É o caso de Neemias. Caso de Neemias. Falou: gente, ó, vamos aqui, vamos construir. E em 52 dias eles levantaram um muro. Existe um livro chamado A Topologia de Jerusalém. Ele foi escrito por um arqueólogo israelita, né? Chamado, acho que é Iva Yonan. Ele, através dos seus estudos de escavações de Jerusalém, ele divulgou no seu livro a estrutura, né, a metragem do muro que Neemias reconstruiu. Olha só. Segundo ele, o muro que Neemias reconstruiu tinha 1.600 metros de comprimento. Que coisa, hein? 1,5 km. 52 dias. E 8 metros de altura. Que coisa, hein? 52 dias. Mas é uma liderança, né? Uma liderança que ele... Então o líder motivador... E olha assim, se a gente começar a pensar em Neemias, enfrentou oposição. Sim. Não construiu o muro tranquilo, né? Tô tranquilo. Debaixo de pressão. Debaixo de pressão, porque diz que a Neemias fala, né? Que os construtores, né, os pedreiros, tinha que estar com uma pá na mão e uma espada na outra. Espada na outra, né? Os povos vizinhos, sim, eles se doeram quando descobriram que eles estavam reconstruindo os muros. Sim. Então a primeira atitude desses povos vizinhos, liderados por Sambalat, Tobias e Gessem, isso, sempre tem, né? A primeira estratégia foi: nós vamos ameaçá-los. Então eles começaram a mandar carta dizendo assim: ó, pode parar com esse negócio aí que nós vamos destruir tudo. Se vocês não parar com esse negócio aí, nós vamos meter o pé e derrubar esse muro aí. Essa foi a primeira estratégia. Como eles viram que ameaçar não adiantava, porque eles continuaram construindo, eles falaram: então vamos fazer o seguinte, vamos propor uma aliança, né? Vamos chamar Neemias aqui pra gente conversar, a gente quer propor uma aliança, uma união. Quando ele chegar aqui, a gente mata ele. Essa foi a segunda estratégia. E eles mandavam carta pelos mensageiros, né, convidando Neemias para ir lá conversar, para propor uma união, um acordo. E aí, só que a estratégia era: vamos matar ele. E aí Neemias falava assim: eu não posso parar o que eu estou fazendo. Eu estou focado aqui. Estou focado. Por que eu vou parar essa obra aqui para ir conversar com vocês? Não vou. E ele respondeu isso, se eu não me engano, umas 6 vezes, quando eles iam lá convidar. Não foi uma construção em tempo fácil. Não foi. Não foi tranquila a construção, né? E tem essa estrutura toda que ele construiu, né? 1.600 metros de comprimento, de extensão, 12 portas. 12 portas. Não era só um muro, tinham 12 portas e 8 metros de altura, segundo o arqueólogo aí israelita. Que coisa, hein? E o líder precisa ser paternalista quando ele vê um liderado seu com problema. Ele se preocupa com as pessoas, né? Sim, ele não pode o líder tem que se preocupar. Ele não pode só se preocupar com o resultado. Não só com o resultado e nem com o projeto. E também precisa se preocupar com as pessoas que estão em sua volta, né? E é interessante pensar nisso, porque a gente vai indo para a Bíblia, a gente vai pensando em vários casos, assim, né? Por exemplo, um grande líder paternalista, assim, que eu tenho como é Davi, né? Com certeza. Vai lá na caverna, lá fugindo de Saul, daqui a pouco vai... É 200? 200 pessoas? 400 homens. Um mais quebrado que o outro. Sim. Endividado, angustiado, né? E o detalhe é que quando a Bíblia fala que eram homens endividados, eles eram endividados com o reino. Eles não conseguiam pagar os impostos, os tributos que estavam sobre eles, e aí eles tinham uma dívida com Saul. Né? E aí quando eles ficam sabendo que Davi tinha fugido, né, porque tinha sido ameaçado, eles falam assim: é o nosso líder. É o nosso líder. Tá devendo também, né? É verdade. Bacana. É interessante pensar nesses exemplos de liderança, né? Pra gente ir pro último tópico aqui. Tá.
Como um líder motiva as pessoas a trabalharem no projeto voluntariamente. Tá. Existe líder que é de empresa, a empresa paga, né? Sim, salário. sim, a pessoa está lá por causa do salário. Por causa do salário. Não é por causa do líder. Não é por causa do líder. Agora, por exemplo, a gente pega isso em ONG, igreja. Igreja é o que mais tem. Sim, igreja. Né? Pessoas que fazem o trabalho voluntariamente. Como influenciar essas pessoas? Muito bem. Liderança é uma habilidade de influenciar, certo? Como que eu consigo influenciar voluntários? Pessoas que se disponham voluntariamente para trabalharem em favor de um projeto. Primeiro ponto, a primeira forma é mostrando para as pessoas o projeto. Então a primeira forma de um líder influenciar pessoas a realizarem alguma coisa é mostrando o projeto. Então quando eu costumo dizer, pastor Saulo, que não existe uma ferramenta mais eficaz, mais eficiente para produzir unidade do que um projeto. Quando você... Olha só, eu costumo dizer que um dos erros da liderança de Josué foi um líder excepcional. Venceu batalhas. Sim, conquistou a terra prometida. Foi um líder que foi fiel ao seu líder, fiel a Moisés. Só que ele teve um erro na sua liderança. E o erro na liderança de Josué foi não formar outro líder. Ele não fez aquilo que Moisés fez com ele. Porque Moisés pegou Josué, chamou Josué para andar junto, e quando Moisés foi partir, quem foi assumir o lugar de Moisés foi Josué, o seu liderado. Sim. Só que Josué não preparou outro líder para ficar no lugar dele. E aí quando começa o livro de Juízes, começa dizendo assim, o livro de Juízes: e depois da morte de Josué, o povo fazia cada um o que queria. Cada um conforme os seus olhos. Conforme o seu parecer. Cada um fazia o que queria. Por quê? Porque não tinha líder. Não tinha alguém para liderar o povo. Que coisa, hein? Então quando você não tem alguém para dar o norte, quando você não tem alguém para dizer o que deve ser feito, as pessoas fazem o que elas querem. Acontece uma anarquia. As pessoas fazem o que querem. Então Josué ele cometeu esse erro. A primeira forma de você influenciar pessoas a se engajarem no seu projeto é mostrando o projeto. Vou dar um outro exemplo bíblico. Envolvendo a pessoa no projeto. Mostrando a pessoa. Mostrando para a pessoa que eu tenho um projeto aqui e esse projeto é importante. Você precisa fazer parte desse projeto. Sim. Aqui, porque se você não participar, eu vou assim... A gente faz aquele drama, né? O projeto não anda, né? Sim. E a pessoa se sente motivada, né? Ninguém faz nada sozinho. Ninguém faz nada sozinho. Quando Neemias chegou lá em Jerusalém, primeira coisa, a Bíblia diz que ele ficou 3 dias sem falar nada com ninguém. Ele ficou 3 dias andando, circulando o muro, vendo a situação do muro. Depois de 3 dias ele reuniu o povo, falou: gente, eu estou aqui debaixo da autoridade do rei. Eu estou aqui debaixo da autoridade de Deus. A mão de Deus está comigo aqui. E eu vim aqui para edificar o muro. E eu preciso de vocês. Então ele mostrou o projeto. Quando você mostra o projeto, essa é a primeira forma de você engajar as pessoas. Mostrar o projeto e a importância da pessoa de participar do projeto. Porque quando as pessoas veem, elas visualizam o que vai ser feito, as pessoas falam assim: eu quero fazer parte disso. Quando, por exemplo, o pastor André Câmara, ele vem e fala assim: gente, o projeto é nós falarmos com os jovens, as crianças, a futura geração, e ele mostra o projeto, as pessoas falam: nossa, eu quero estar junto disso, eu quero fazer parte disso. Quero participar disso, né? Segunda forma de você engajar as pessoas é mostrando o motivo do projeto.
Porque se você mostrar um projeto, mas não falar o motivo, as pessoas falam, mas por que esse projeto? O que eu tô fazendo aqui? Pra que finalidade esse projeto? Tá, nós vamos construir o muro, mas pra quê? Tá 90 anos aí o muro, né? Não mexe com esse negócio, não. Por que não tem? O projeto. Com os vizinhos, exatamente. Né? O projeto é construir o muro, mas pra quê? Qual é o motivo? E Neemias deu um motivo. Mas quando você dá um motivo, você mostra às pessoas, gente, o projeto é esse e o motivo é esse. As pessoas se engajam, não. As pessoas se conscientizam. Ó, lá na Torre de Babel, Nimrod liderou e o projeto era o quê? O projeto era construir uma torre. Esse era o projeto. Pessoal, vamos construir. O projeto é construir a torre. Mas para que a torre saísse, eles tinham um motivo. O motivo era errado, mas era um motivo. O motivo era o seguinte: nós vamos fazer o nosso nome ficar famoso na terra. Pega lá Gênesis 11, você vai ver. É isso mesmo. Ele fala assim: o nosso nome será conhecido na terra. E o grande propósito, o que era? Era deles formar, fazer essa torre para que o povo não se espalhasse. Sim. Ficasse junto. Sim. Né? E Flávio Joséfo, naquele livro História dos Hebreus, né? Conta a história do povo de Deus na ótica judaica, né? Na ótica dele. Ele fala que quando o Nimrod ele construiu essa torre, também porque ele sabia que vinha punição. Ou seja, ele entrou em revolta com Deus. Aquela construção era uma declaração de guerra com Deus. Olha só, até onde a liderança vai. Tem a liderança com os propósitos bons. Sim. E tem os propósitos ruins também. É influência boa, influência má. Então por que ele constrói? Porque se Deus mandar um dilúvio de novo, a gente sobe para cima. Né? Então o Flávio José ele dá esse motivo. O motivo que o Flávio José fala para construir essa torre era isso. Porque se Deus mandar um dilúvio de novo, a gente está protegido. Né? Então era uma afronta, né? Eles afrontaram a Deus mesmo. Então, mas é que tá, quando você mostra o motivo pessoal vai. As pessoas se engajam, as pessoas falam, não. Tanto pro bom quanto pro ruim. Exatamente. Né? Rapaz, a gente vai podia ficar até meio-dia. Até meio-dia, né? É interessante, né? Ó, pega, por exemplo, a história de Jim Jones. Né, na década de 80. Foi um líder nos Estados Unidos que conseguiu influenciar 900 pessoas, várias famílias, a mudarem para Guiana Francesa, numa reserva, e ele incentivou que as pessoas fizessem um suicídio coletivo. Olha só. Então, assim, você vê o ponto que chega a liderança, a influência. A influência. Então, assim, você pode influenciar pessoas pro bem ou pro mal. Pro bem e pro mal. Então, a primeira forma de você engajar as pessoas na sua liderança, voluntárias para trabalharem, primeiro é você apresentar o seu projeto, tá? Mostrar o projeto, as pessoas visualizarem o projeto. Segundo, é dar o motivo do porquê as pessoas precisam se engajar, do porquê as pessoas precisam trabalhar, porquê que você precisa do trabalho dessas pessoas. E o terceiro motivo é você fazer junto. Que bênção, hein? É você ser exemplo. Tem que fazer junto. Não adianta ser que nem aquele seu pastor lá, né? Foi só apareceu 11 horas, ei, tá tudo bem? Não, né? Tem que fazer junto, né? Hoje em dia, na igreja tem que fazer junto, né? Um minutinho só pra gente finalizar. Eu pastoreava uma igreja e a gente estava para inaugurar um templo. A gente mudou de um templo para um outro maior. E a gente marcamos a data da inauguração e nós precisávamos fazer o palanque, o palco, né? O altar. E aí eu marquei um mutirão com o pessoal. Pessoal, precisamos fazer o palco aqui, né? O púlpito. E eu preciso de vocês aqui para a gente trabalhar. E aí a gente foi para a igreja. Alguns domingos, alguns finais de semana, os homens, as mulheres iam para a cozinha fazer o almoço, os homens iam para a igreja
e a gente começava a construir e tal. E a gente tinha parte do púlpito, né, o tablado, tinha o painel atrás que a gente ia fazer, e atrás era a cozinha. E eu lembro que um dia eu não pude ir. Eu não lembro eu não lembro o que eu tinha que fazer. Eu sei que eu não pude ir num sábado. E o pessoal foi para a igreja trabalhar. Os homens foram para a igreja. A gente já estava na fase de finalização já e tal. Estava fazendo a parte do painel. E aí quando eu cheguei em casa, eram umas 6:30 da tarde mais ou menos. Eu falei para minha esposa assim, ó, eu vou lá na igreja. Eu vou lá ver o pessoal lá, né? Eu não pude ir de dia, não pude trabalhar, mas avisei o pessoal porque eu não podia ir. E aí quando eu cheguei lá na igreja, tava o pessoal tudo assim encostado, sabe? Todo mundo assim encostado, umas quase 7 horas da noite, todo mundo encostado assim, semblante cansado e tal. Aí eu falei, e aí gente, paz, tudo bem? Paz, pastor, tudo bem? E aí, como é que foi aí? Ah não, a gente concluiu aí e tal, ou por hoje a gente vai parar, já é 7 horas da noite, nós vamos para casa e descansar um pouco, jantar. Aí eu olhei assim, aí na hora me veio uma ideia. Eu falei assim, pessoal, antes de vocês ir embora, me dá 15 minutos, eu já volto aqui, 15 minutinhos. Aí eles ficaram assim, tá bom, pastor. Aí eu saí, na hora eu pensei assim, bom, eu vou dar um café para eles, antes deles irem embora, né? Pelo menos para eles verem, não, o pastor tá aqui, o pastor, né, incentivou a gente. Eu falei, não, eu vou dar um café. Eu tava com R$50 filho único, sabe? Aqueles R$50 filho único na carteira. Fui na padaria, comprei pão, mortadela, refrigerante, comprei um bolo e tal. Aí cheguei, cheio de sacola. Falei, pessoal, é o seguinte, isso aqui é um café para vocês tomarem antes de vocês ir embora. É uma forma de agradecer vocês pelo trabalho que vocês fizeram hoje aqui. Eu não pude estar com vocês hoje, mas isso aqui é uma forma de dizer, pessoal, obrigado pelo empenho de vocês. O pessoal assim falou, pastor, aí sim, hein? Aí eu vi vantagem e tal. Já foram, abriram os refrigerantes, abriram o pão. Rapaz, eles terminaram de comer. Eles voltaram a trabalhar. Olha. Eu liguei para minha esposa e falei assim, filha, não vou para casa mais não, vou continuar aqui com o pessoal aqui. E nós fomos até meia-noite trabalhando aquele dia. Que coisa, hein? E a gente concluiu o projeto. Terminou de fazer o que precisava ser feito. E era um desafio, porque a gente tinha um prazo, né, até a inauguração do templo. Mas isso aqui foi uma grande lição. Quando você incentiva, quando você está junto, quando você mostra pelo exemplo, as pessoas elas se engajam com você, se engajam no seu projeto e estão ali, dão a mão para você e falam, não, pastor, estamos juntos e vamos embora. Né? Então tá aí então a nossa pequena reflexão, né? Dá vontade de falar até 2 horas da tarde aqui, mas o Herbert não deixa, né? Deus abençoe. Mas daqui a pouco fica aí que tem um programa bom aí, Conexão Kids, né? Vale Kids, Conexão. Conexão é um programa de quarta-feira, né? Eu já confundi aqui, mas ó, fica aí, continua aí na audiência, amém? Pastor Paulo, Deus abençoe. Eu que agradeço, pastor, pela essa oportunidade. Que conversa boa, viu? Ficamos 1 hora aqui conversando, passou rápido, hein? Eu posso dar um aviso rapidinho só? Pode, isso. Só, olha só, você que está assistindo essa programação, nós estamos realizando o encontro de casais, que vai acontecer no sábado que vem, agora próximo dia 8 de fevereiro. Nós vamos falar sobre sexualidade, o tema é sexualidade transformada, né, a sexualidade à luz da Bíblia, apesar de ser um tema tabu ainda a se falar em algumas igrejas, mas é um tema que a gente vê que precisa de muito ensinamento entre os casais, e você está convidado. Existe uma inscrição, é gratuito, tá? Ninguém paga nada, mas mas por causa do espaço, né, nós temos um espaço físico limitado, a gente precisa fazer as inscrições. Então, se você quiser participar, tá, faça a sua inscrição gratuitamente no DDD 12 991883444. 991883444. Você só dá o seu nome, o nome do seu cônjuge, e faz a sua inscrição dia 8, 19h30, na Assembleia de Deus, Ministério Internacional Ágape, na rua João Adão 103, Residencial Gazo, aqui na Zona Sul de São José. Amém. Obrigado, tá pastor. lançado aí o convite aí para você estar indo lá, né? Se inscreve primeiro, né?
e depois estar, né, participando e aprendendo, né, sobre esse tema que daqui a alguns programas a gente vai estar tratando sobre esse tema aí. Legal. Né? Chamar o pastor para estar, né, tratando sobre esse tema que é muito importante também para a gente refletir. Amém? Muito obrigado, pastor Paulo. Agradeço, pastor. Amém? Aqui o irmão Pedro também, Deus abençoe, irmão Pedro, muitas pessoas nos assistindo e muitos pedidos de oração. Então eu quero convidar o pastor Paulo a estar orando para essas pessoas que estão, né, fizeram o seu pedido de oração. Amém. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te apresentar, Senhor, essas pessoas que mandaram mensagem, pedindo oração, Senhor, pessoas que estão desempregadas, pessoas que estão enfermas, com dores de cabeça. Senhor, no nome de Jesus, eu te peço, Senhor, que o Senhor entre com a tua mão poderosa, ministrando, Senhor, bênção, restauração, libertação, porque o Senhor é o Deus de perto e também o Deus de longe. O Senhor é aquele que atende às nossas orações e é baseado na tua palavra, Senhor, que eu oro. Eu te peço, Senhor, ó Deus, vem trazer socorro a essas vidas, Pai. Eu te peço o teu milagre, a tua bênção nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Deus vai fazer a obra aí em nome de Jesus. Amém. Está terminando mais um programa aos pés da cruz. Programa feito para abençoar a sua vida. Nós somos da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em São José dos Campos e temos congregação em todos os bairros. Você é o nosso convidado, né? Não deixe de frequentar a igreja. Vai na igreja ouvir a palavra de Deus. Amanhã a Escola Bíblica Dominical está uma bênção. A Escola Bíblica Dominical, nós estamos aprendendo sobre os milagres de Jesus, ó, uma bênção. Então você é o nosso convidado. Receba o nosso abraço, o nosso carinho. Obrigado pela sua audiência e até sábado que vem, mais um programa aos pés da cruz. Lançar a mão no arado não pode olhar para trás. O trabalho é pesado e será ainda mais. Quando for demais o fardo, há em quem descansar. Cristo sempre pronto e perto vai ajudar a quem realmente assumir diante dele de todos compromisso de seguir teus passos fielmente até o fim. Tudo ou nada, pega ou larga de vez. 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 Quem lançar a mão no arado não pode olhar para trás. O trabalho é pesado e será ainda mais. Quando for demais o fardo, há em quem descansar. Cristo sempre pronto e perto vai ajudar a quem realmente assumir diante dele de todos compromisso de seguir teus passos fielmente até o fim. Tudo ou nada, pega ou larga de vez. Tudo ou nada, pega ou larga de vez.